Numa toca no chão vivia um hobbit. Esta foi a primeira frase escrita por Tolkien sobre o que seria todo esse imenso universo de alta fantasia pela qual eu sou apaixonado. Hoje nós vamos dar início à nossa saga de vídeos sobre o Legendário. E não poderia ser outro, claro, senão uma introdução para quem não conhece a obra. Junto com Star Wars, eu pretendo fazer da Terra-média um dos cargos-chefe aqui no canal. E por isso eu prometo e vou me dedicar em trazer bastantes vídeos sobre os dois aqui, como eu já estou fazendo com Star Wars, claro. Porém, eu vou começar a fazer essa dedicação para Senhor dos Anéis também. Começando então pelo início de tudo, claro, uma visão geral sobre o universo. Então, o que é este universo? A Terra-média, ou Legendário, ou ainda o universo do famoso Senhor dos Anéis, é uma franquia de livros do autor J.R.R. Tolkien, que possui um total de 12 livros, sendo 7 destes publicados póstumamente após a morte do autor e editados pelo filho dele, o Christopher Tolkien. Na questão do universo em si, ele se trata de um mundo de fantasia medieval, especificamente alta fantasia, que definindo é basicamente um subgênero da fantasia em si, que se trata de um tipo de história onde a jornada do herói e a presença de epicidade de um enredo épico é bem evidente. E também outra característica bem clássica desse tipo de história é o fato de que não existem figuras cinzas nesse meio da história. É sempre bem contra mal, não existe um vilão questionável com ideais que você pode ou não concordar. Não, o cara é mal porque ele é mal e é isso aí, tem vilões e tem heróizinhos. É bem isso, sabe? Neste mundo de Senhor dos Anéis, há uma vasta variedade de raças e povos que a habitam. A gênese desse mundo é feita baseada, como o próprio nome sugere, pelo livro bíblico Gênesis, já que o Tolkien era bem cristão. Ele era bem católico, então várias das influências religiosas que ele tinha foram transmitidas pra cá. Eu até posso fazer um vídeo sobre isso em outro momento, mas não agora. Então saibam que essa influência existe. E bem simploriamente, resumindo essa gênese que eu citei, ela aconteceu com Eru, que é o deus criador de tudo, junto com os Valar e os Maias, os equivalentes aos arcanjos e aos anjos, respectivamente, que também foram criados por ele, criaram todo este mundo, toda esta Terra-média, chamada por eles de Arda. Nesta Terra-média, então, habitam várias raças, como eu falei antes, que são os elfos, os humanos, os anãos, os hobbits, os orcs, e que eu vou agora, já que a gente puxou esse assunto, falar um pouco sobre cada um deles. Começando então pela primeira raça criada por Eru ou Ilúvatar, que é o nome élfico para Eru, os elfos. Eles são imortais, já que eles foram feitos bem aos moldes dos Ainur, que são a raça dos Maiar e dos Valar, que são os anjos que eu falei antes, tá? Por conta disso, eles não podem morrer por velhice, mas, em compensação, eles sim podem morrer por esfaqueamento, morte agressiva, envenenamento, esse tipo de coisa, claro. Alguns meios elfos, eles podem escolher ter uma vida mortal, e os elfos também têm algumas habilidades especiais, como é o caso do Legolas, por exemplo, que ele tem visão aguçada, ele tem peso leve, ele pode andar em cima de uma neve sem afundar nela, e eles também têm algumas atribuições mágicas, onde eles podem manipular elementos ou então encantar objetos. Os homens então são a segunda raça feita pelo Ilúvatar. Eles não tinham, diferente dos elfos, superpoderes e atribuições mágicas, mas eles têm uma dádiva que ele mesmo trouxe, que foi a mortalidade. Por conta desta dádiva que o Ilúvatar deu, eles podem agora ter a capacidade de moldar o seu próprio destino, diferente dos elfos. Alguns homens têm vida longa, como é o caso dos Númenóreanos, que receberam uma recompensa, uma dádiva de um dos Valar, para que eles possam ser recompensados por lutarem ao lado dos elfos nas guerras contra o Melkor. Já eu falo quem é. A sua tendência natural é cobiçar o poder. Anãos. E sim, é anãos mesmo, tá? Foi assim que o Tolkien criou. Ele quis que a gente falasse assim, e a gente vai falar assim. Eles foram criados diferente dos outros pelo Auli, que é um dos Valar, que tem a atribuição de construir as coisas. Ele construía as montanhas, ele construía os minérios, ele construía as árvores. Então ele teve vontade de criar discípulos. Então ele fez esses discípulos naturalmente focados em construção, como ele mesmo, e também muito resistentes. Eles têm uma cobiça natural por riquezas. Isso pode ser até uma desvantagem para eles, meio que a maldição e a sina deles de ser instintamente focados em fazer acúmulo de riquezas, o que traz muitas vezes conflitos e tragédias pro povo. Não, eles são os mais resistentes em batalha e também são o meu singelo povo preferido da Terra-média. Hobbits são uma derivação dos humanos. Sim, dos humanos e não dos anãos. Eu vou explicar por quê. Basicamente, os anãos, eles são uma raça criada para serem naturalmente pequenos. Os hobbits, eles seriam o que as pessoas anãs da nossa sociedade real
são pessoas que nasceram com o gene pra nanismo. Vocês entenderam? É basicamente isso. E aí, os hobbits, eles têm uma diferença bem grande em relação aos humanos, que é a sua repulsa natural por cobiça a poder e ascensão social. Porque os hobbits, eles têm uma procura natural pelo sossego e pela simplicidade, diferente dos humanos que sempre tentam cobiçar naturalmente o poder e também a riqueza e também está no topo da sociedade. Por isso, eles são os mais resistentes ao poder maligno do anel. Os magos, eles são versões humanas dos Maiar, do tipo dos anjos que eu falei antes, e que eles são usuários de magia que vieram para a Terra-média com a principal missão de combater e conter a ameaça do retorno do Sauron. Eles só vieram para a Terra-média depois que o Sauron já tinha começado a tentar causar caos nela, e a partir disso, os magos começaram a aparecer. São eles, os 5: Saruman, o branco; Gandalf, o cinzento; Radagast, o castanho; Palando, o azul; e Alatar, o púrpura. Esses dois últimos, eles não estavam presentes nas histórias que envolvem a Terra-média como um todo, que são as principais, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, porque eles foram pro leste, em Valinor, a terra dos Valar, em Arda, antes desses eventos acontecerem. Por isso você não vê eles no filme, tá? E sim, antes que eu me esqueça, os Valar, eles têm uma casinha, um cantinho pra eles na Terra-média, porque não é nada mais justo do que eles terem uma casa assim, já que os caras construíram um local, né? Não podiam ter pelo menos um cantinho pra eles morarem, então, né? Dá uma bola pra eles aí, né, velho? Cara, antes da gente continuar, velho, se tu ainda tá aqui, se tu não foi embora desse vídeo enorme, eu, por favor, queria pedir aqui que você considere se inscrever no canal, caso você não seja inscrito e essa seja a primeira vez que a gente tá se vendo. Eu sempre gero esse tipo de conteúdo sobre Senhor dos Anéis, Star Wars, animes em geral, Marvel e DC também. E vai ser uma honra ter você aqui. Caso você já seja um inscrito, eu agradeço aqui a sua presença, por sempre estar me apoiando aí. Também peço que você deixe seu like, sua inscrição, ative seu sininho, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que gosta da Terra-média. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, tá? Eu tô sempre avisando por lá quando sai vídeo novo. Posto no feed e nos stories pra vocês não terem problema nenhum. Deixa o link lá pra vocês acessarem. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. E já que a gente falou dele, a gente tem que falar aqui. Ele não é uma raça, claro, mas a gente vai falar do Sauron. O Sauron, ele é um Maia e ele é um discípulo do Melkor, que foi o primeiro Valar a se rebelar contra Eru. E por conta disso, o Sauron serviu em várias guerras a mando do Melkor, lutando contra elfos, contra humanos e causando caos na Terra-média com o objetivo de dominar ela. Com o tempo, o Sauron ganhou mais poder, se tornou mais poderoso do que ele já era, e assim ele criou os Anéis de Poder, que são o principal artefato dominado por ele na franquia, fazendo dele o maior vilão dela também, orcs. Então, aqui a gente vai entrar em uma detalhação um pouco complicada, mas eu vou tentar trazer a coisa mais fácil para vocês entenderem. Os orcs, eles têm várias versões de sua origem, e a gente pode considerar algumas delas, mas porém eu vou usar apenas uma, que é a versão mais lógica possível. É a versão que fala que o Melkor, ele criou, a partir do seu poder maligno e da corrupção dele, os orcs. E logo eles são servos naturais dos Senhores Sombrios. É por isso que quando o Melkor é derrotado, o Sauron assume o posto dele como Senhor Sombrio e os orcs começam a servir ele. O Saruman é um potencial Senhor Sombrio e também era servo do Senhor Sombrio, mas com uma escalação de poder um pouco maior que qualquer orc. Então logo eles também poderiam obedecer o Saruman. Essa questão de origem, todas têm um problema, e essa aqui também tem, e eu não vou entrar em detalhes sobre por que isso é um problema. Vocês que quiserem aqui aprofundar isso, que eu não recomendo fazer isso agora, é mais pra quem já leu uma maioria de livros, já viu os filmes, há algum tempo e quer realmente aprofundar. Pra vocês que estão entrando, eu não recomendo. Mas se vocês quiserem aprofundar, sem a minha recomendação, indico aqui um vídeo do Kaique Isoton, que ele fala um pouco sobre todas essas origens dos orcs na Terra-média, e vai estar aqui nos cards e também na descrição, tá? Concluindo essa parte inteira sobre a questão das raças existentes na Terra-média como um todo, agora a gente vai tratar da parte das eras da Terra-média, como em termos temporais e cronológicos ela é dividida. É bem parecido com aquela questão do Star Wars, né, que tem as separações entre Era da República, Era do Império e Era da Primeira Ordem. Então aqui vai ter uma configuração parecida que eu vou explicar agora. Existem 4 eras para todo esse universo de livros do Senhor dos Anéis, do Legendário da Terra-média como um todo, que são elas: a primeira era, que começa com a criação do mundo e termina com a derrota do Melkor. A segunda começa com as consequências da guerra contra o Melkor, onde a maior dela é a criação de Númenor e a dádiva dada pelos Valar aos homens que moram em Númenor, e termina com o fim da Guerra da Última Aliança e a primeira derrota do Sauron. A terceira era se inicia com a queda de Isildur pelo uso do Anel, e ela vai terminar com a destruição deste mesmo Anel em Mordor. A quarta era não tem início nem fim, ela é só um momento de paz que acontece após a queda do Sauron. E como O Senhor dos Anéis cronologicamente é o último livro, então logo não tem um final
dito sobre como foi essa quarta era. Então não tem o final da quarta era em si, mas só saibam que ela é a última. Começando agora então a falar sobre a ordem dos filmes e da série, porque elas são mais simples e por isso eu vou começar com elas. É até um ótimo meio de você entrar na franquia caso você não conheça ela, porque isso é uma regra até geral. Se você quiser entrar em uma franquia, começa pelo filme, se tiver um livro e tiver um filme também dele, tá? Existem duas opções para vocês começarem a ver Senhor dos Anéis. A primeira é ver a trilogia do Hobbit e depois a do Senhor dos Anéis, onde você vai fazer uma sequência de filmes cronológica, e a segunda é você fazer uma sequência de lançamento, onde você vai ver primeiro a trilogia do Senhor dos Anéis e depois a do Hobbit, que isso é algo que eu odeio na trilogia do Senhor dos Anéis como um todo, que é o fato de ele ter uma independência dos filmes do Hobbit, porque daqui a pouco eu explico melhor isso, mas basicamente você não vai precisar ver os filmes do Hobbit para poder entender o Senhor dos Anéis. A série do Senhor dos Anéis em si, você já tem que assistir ela depois de assistir os filmes, porque embora ela seja uma prequel, que se vai se passar antes do Hobbit, você precisa compreender que, na verdade, vai se tratar de, como eu falei antes, um aprofundamento sobre a questão de como que vai ser a história da Segunda Era, porque a série vai tratar disso. Então, você não pode entrar em Senhor dos Anéis de Poder achando que você vai entender tudo. Não, é uma série para você se aprofundar, tanto que ela vai adaptar coisas de Silmarillion, Contos Inacabados, de Queda de Gondolin, Filho de Húrin, que eu já falo o que é pra vocês, mas são alguns livros, e não vai ser só um livro só, não vai ser só uma coisa, então eles vão misturar várias coisas. Então vocês precisam ter um preparo, um conhecimento prévio sobre o que é o universo que vocês vão ter nos filmes, pra poder entender melhor a série, tá certo? A ordem de livros. Aqui é onde o bicho vai pegar. Mano, então, vocês vão ter que saber que a gente não vai fazer diferente do Star Wars que a gente fez lá, uma ordem cronológica. Porque em Star Wars, quando você tá assistindo os filmes de ordem cronológica, consumindo as séries, os filmes, os desenhos de forma cronológica, você tá entendendo melhor a situação porque você vai viver de maneira histórica o que aconteceu. No Senhor dos Anéis, isso aqui, de você entender melhor o que vai acontecer, não importa. Porque simplesmente, se você começar a ler as coisas pelo Silmarillion, você não vai entender porra nenhuma, porque existe um grau de dificuldade de escrita pelo Tolkien. Se você começar a ler O Senhor dos Anéis, a Terra-média em geral, pelo Hobbit, você vai conseguir ter uma interpretação muito melhor, por causa que ele é feito para infanto-juvenil. Logo, ele é um livro muito mais acessível, e por isso o Hobbit é o primeiro da lista. É obrigatório que você comece a ler pelo Hobbit, porque aqui já entra aquele ponto que eu queria tratar depois sobre os filmes. Se você não lê o Hobbit, você não vai entender porra nenhuma dos livros do Senhor dos Anéis, porque ele é uma sequência direta do Hobbit. Eu tenho uma amiga, que tem uma história bom pra vocês saberem, que ela gosta de Senhor dos Anéis, é uma das que eu converso, uma das pessoas que eu converso sobre Senhor dos Anéis, e ela não conhecia o Hobbit. Ela foi assistir os filmes e depois começou a ler o livro do Senhor dos Anéis e disse pra mim, eu não tô entendendo nada. E quando eu fui perguntar alguma coisa do Hobbit pra ela, sem saber que ela tava nem lendo o livro, ela falou, eu não gosto do Bilbo, por causa que ele é só um velho, sendo que o Bilbo é o principal membro e um grande herói em toda a Terra-média. Quando eles vão fazer a decisão pra quem vai levar o anel, o Bilbo é considerado. O Bilbo é considerado, pra vocês verem como o cara é foda. Então você não leu o Hobbit primeiro causa uma destruição na sua experiência que você não tem ideia. Então leia o Hobbit primeiro. Depois disso você, como eu já falei antes, começa pelo Senhor dos Anéis, que ele foi concebido como um livro único, só que a editora viu e falou, olhou pro Tolkien, você tá doido? Você é um corno miserável. Então ele pegou, foi forçado a lançar 3 livros que dividem o livro inteiro do Senhor dos Anéis em 3 partes e que por sua vez ainda são divididos em 2. Na verdade os livros do Senhor dos Anéis são divididos em 6 livros, e em cada volume você vai ter 2 livros, o livro 1 e 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E depois disso, com um pouco de aprofundamento, sabendo que no Senhor dos Anéis você vai ter que ter um PhD em botânica, em cartografia, para poder entender o que tá passando na história direito, porque é muito complicado de ler o Senhor dos Anéis, você já vai para algo mais complicado ainda, em que você tem que ter um PhD em letras, que é o Silmarillion, porque ele é difícil pra cacete de ler. Eu não comecei a ler o Silmarillion ainda, mas ele é difícil pra caralho, porque eu dei uma folhada e, meu Deus do céu, eu não consegui entender porra nenhuma do que tava acontecendo ali. E detalhe, eu folhei já lendo O Retorno do Rei, já, entre aspas, acostumado com a escrita do Tolkien. Isso se deve a essa dificuldade por causa que o Silmarillion já foi publicado postumamente, com o Christopher Tolkien já editando algumas coisas. Logo, o Silmarillion não tem aquela aura de originalidade que os outros livros têm, e por isso a gente não vê de maneira tão clara como é que vai ser as coisas no Silmarillion também, porque, mano, é uma escrita feita pra ser difícil. Se você for um cara que com 11 anos leu o Silmarillion, parabéns pra você, por causa que, diferente de você, 70% da população brasileira não tem o costume de ler, e logo é um livro difícil pra gente ler. Se o seu já é difícil, imagina o Silmarillion, e você só tem que ler o Silmarillion
depois que ler toda a trilogia dos Senhor dos Anéis, tá? Depois dele, você já vai pro Contos Inacabados, que é uma história complementar sobre eventos dos Senhor dos Anéis, do Hobbit e do Silmarillion. Depois desse, você já vai pra Beren e Lúthien, Filhos de Húrin e a Queda de Gondolin, e são 3 livros, só que eles formam um conjunto que a gente chama de 3 grandes contos, que são contos que são falados no Silmarillion e também no Contos Inacabados, só que eles são aprofundados aqui como um livro só, até sendo usados como uma metalinguagem, porque, por exemplo, Beren e Lúthien aqui, eles são uma canção que o Aragorn canta em dado momento da Sociedade do Anel, e aí ela é transformada em um livro aqui pelo Tolkien. Depois disso, você já vai poder começar a ler umas coisas que não estão tão difíceis assim, mas ainda são coisas que são, na verdade, menos importantes se você não tem que ler logo, né? São as aventuras de Tom Bombadil, que se você quiser, você já pode ler até antes do Silmarillion, depois de Senhor dos Anéis, porque ele é meio que um complemento sobre o que aconteceu na Guerra do Anel. E depois a gente vai ver A Última Canção de Bilbo, que é um livro pequenininho sobre, como o livro fala, a última canção que o Bilbo escreveu antes de ir pro Oeste. E aqui um livro que eu até considero, assim, facultativo, vamos dizer assim, mas que é A Natureza da Terra-média. Ele é um livro que vai contar sobre, como o livro fala, né, sobre aspectos ambientais da Terra-média, e também ele vai responder algumas perguntas legais, como, por exemplo, por que todo anão tem barba, entendeu? Então, vai ser um negócio mais pra complementar a sua experiência do que pra contar ela como um todo. Então, gente, por hoje é só. Obrigado por ter assistido até aqui. Esse vídeo com certeza deve ter ficado enorme aí. Eu tentei ser o mais completo e didático possível nesse vídeo, porque é um guia com azar, né? Eu não tenho uma orientação bem, vamos dizer assim, direta, como é o caso de Star Wars na questão do Gabriel, né? Ele me orientar em tudo que eu posso fazer pra poder trazer um conteúdo competente e não falar asneira aqui pra vocês. Mas, nos Seus Anéis, já é diferente. Eu tenho que me esforçar um pouco mais, porque a leitura eu tenho que interpretar um pouco mais. E por conta desse meu medo de não poder trazer um conteúdo tão competente quando eu queria, por falta de habilidade de interpretação de texto, e também por eu não ter lido o livro inteiro, ainda tô terminando o Retorno do Rei. Sim, eu ainda tô lá, faz 2 meses que a gente tá, né, postando vídeo aí, e eu ainda tô lá. No primeiro vídeo eu falo que eu tô lendo, mas é porque é correria, né, gente, vocês entendem, mas eu rato no final. E por conta disso, porque eu não li tudo, e por causa desse meu medo de falta de interpretação, eu me apoiei também em alguns canais de YouTube, que eu queria até citar aqui, que é o caso do Kaique Zoton, que ele tem vários vídeos bem completos sobre a Terra-média em geral, o canal do Tolkien Talk, que é literalmente o maior canal de Senhor dos Anéis do Brasil, e o Bolseiro também, que me ajudou nessa questão de começar a fazer esse tipo de conteúdo e não falar nenhuma besteira aqui. Eles são pessoas que eu acompanho bastante, que eu gosto bastante, que eu admiro bastante, que vão me ajudar bastante ainda nesses vídeos sobre Seus Anéis, porque eu ainda tô lendo. E essa experiência de eu ler os livros vai ficar bem até como uma questão de, nossa, a gente vai evoluindo junto com a obra, eu vou podendo melhorar meu conteúdo à medida que eu leio, vai ser um negócio bem natural até. Não é o caso de Star Wars, que eu vi tudo antes de começar a falar sobre, então eu tinha um preparo maior, querendo ou não, mesmo tendo aquela orientação do Gabriel ali. E na questão dos Seus Anéis, eu tenho sim um conhecimento bem vasto, entre aspas vasto, tá? Eu tô sendo humilde aqui, mas que não é tão grande quanto a do Star Wars, e por isso eu preciso dessa ajuda extra de canais externos aqui. Eu queria só deixar esse crédito pra vocês não falarem, que ele sabe tudo, e que acharem que eu sei muita coisa, tá certo? Tô querendo ter um pouco de humildade aqui. Então, esse final ficou gigante, mas é só pra dizer que eu quero aqui, nesse momento, que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que gosta de Seus Anéis, comentem o que você achou do vídeo, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, e até a próxima aventura com o Sentinela com Azar.